Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma coligação negativa dos partidos da oposição representados nesta Assembleia prepara-se para, dentro de poucos momentos, tomar a iniciativa de votar no sentido da rejeição do instrumento essencial de orientação da ação governativa, o Programa de Estabilidade e Crescimento, mesmo sabendo que esse programa conquistou, ainda há poucos dias, o apoio claro e o voto expresso de confiança das instituições europeias e dos parceiros europeus de Portugal. A história registará e os portugueses avaliarão o comportamento absolutamente irresponsável e singular desta oposição, na véspera da participação de Portugal numa cimeira decisiva para uma resposta da Europa à crise internacional, em plena crise das dívidas soberanas, com uma turbulência permanente nos mercados financeiros e, sobretudo, quando é do interesse vital do país conquistar a confiança das instituições europeias para continuar a garantir o financiamento da economia portuguesa e evitar o recurso a uma intervenção externa, eis que a jovem liderança do maior partido da oposição se precipita e resolve deitar tudo abaixo, ignorar o esforço dos portugueses, desprezar o interesse nacional com o único objetivo de promover uma crise política, fazer um ajuste de contas com o Primeiro-Ministro e satisfazer os seus interesses partidários. No exato momento em que o trabalho do Governo e o esforço dos portugueses conseguem obter uma expressa declaração de apoio e confiança das instituições europeias, a oposição une forças para demolir o trabalho feito e provocar o 5º ato eleitoral no nosso país em menos de 2 anos. Já não restam dúvidas a ninguém sobre quem quer e quem não quer esta crise política. Os portugueses sabem quem é que desde o início se manifestou totalmente disponível para o diálogo, para a negociação e para o compromisso, e quem é que se declarou sempre irredutível, recusando qualquer diálogo, qualquer negociação, qualquer entendimento. Desfeito o embuste dos falsos pretextos formais, que levaram o maior partido da oposição a passar pela vergonha de ser por 2 vezes formalmente desmentido pela Comissão Europeia. Desmascarada que foi também a falsa surpresa com a necessidade de uma revisão do PEC, não restou ao maior partido da oposição outra saída senão assumir ontem, finalmente, aquilo que já todos tínhamos percebido, que tomava a iniciativa de apresentar aqui uma resolução contra o Programa de Estabilidade e Crescimento, com o objetivo, confesso, de derrubar o Governo, isto é, com um sentido equivalente à apresentação de uma moção de censura. E, verdadeiramente, é isso o que esta Assembleia vai votar. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quem escolhe a crise política escolhe também as suas perigosas consequências e terá de assumir por inteiro a responsabilidade por essas consequências. Por isso, neste momento, o Governo quer deixar registado um facto para a memória futura dos portugueses. Até aqui, até esta data, o dia 23 de março de 2011, dia em que a oposição decide precipitar uma crise política, Portugal foi sempre capaz, com maior ou menor dificuldade, mas foi sempre capaz de assegurar o financiamento da sua economia e de evitar o recurso a uma ajuda externa. Mas daqui para a frente, um agravamento da situação do país em resultado da decisão que hoje aqui será votada será da inteira responsabilidade de quem, no pior dos momentos, decidiu de livre e espontânea vontade acrescentar à crise financeira esta evitável e irresponsável crise política.
Senhor Presidente, formou-se hoje nesta Assembleia uma muito estranha coligação negativa. O que se manifestou hoje aqui neste Parlamento foi uma bizarra aliança oportunista entre o permanente protesto da extrema-esquerda parlamentar e a frenética impaciência pelo poder dos partidos da direita. De facto, que estranha aliança. Uma aliança que ficará a marcar não só a história democrática portuguesa, mas também o currículo dos responsáveis políticos que aceitaram participar neste conluio para precipitar o país numa tremenda aventura. Mas que tem o país a esperar daqueles que hoje uniram forças de sinal contrário, com o objetivo, agora confesso, de derrubar o Governo? Está à vista de todos que esta aliança de forças contraditórias é absolutamente estéril, não traz consigo nem é capaz de produzir nenhuma solução para o país. Juntam-se hoje para destruir, mas jamais se unirão para construir o que quer que seja. Porque, afinal, o que é que esta coligação tem para oferecer aos portugueses? O que é que sugere? Que medidas propõe? Que alternativa tem para a governação de Portugal? Esta coligação negativa não traz nada, rigorosamente nada, para o país, a não ser a pura demagogia e a total irresponsabilidade, que é sempre o que faz o denominador comum de todas as coligações negativas. Uma única coisa une quem hoje pretende dar o tiro de partida na luta pelo poder. No lado direito do Parlamento já nem se disfarça e é só do poder que se ouve falar. Alternativas para o país? Nenhumas. Mas todos os dias os vemos a discutir, antes ainda do povo falar, se hão de ficar com o poder todo ou se o hão de dividir numa coligação pequena ou numa coligação alargada, umas vezes a 2, outras vezes a 3. Mas nem isso. Esta coligação negativa não está sequer em condições de garantir ao país uma solução política mais estável no final desta crise. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, fique claro, o Governo não teme o julgamento dos portugueses e menos ainda o julgamento da história. É, aliás, com total desprendimento e com toda a serenidade que o Governo se submeterá a um tal julgamento. Se o Governo, embora sozinho, se bateu tanto para evitar esta crise política, é apenas porque está sinceramente convencido de que ela terá consequências muito graves e um custo muito elevado e, porventura, insuportável para a nossa economia e para os portugueses. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que a turbulência de uma crise política possa atrair a vocação de protesto dos partidos da esquerda parlamentar pode até compreender-se sem nenhuma surpresa. Mas já não pode passar sem uma denúncia clara que a extrema-esquerda parlamentar aceite dar à direita a oportunidade para tentar chegar ao poder no momento e nas condições que a própria direita escolheu. E o caso é mais grave ainda, porque a extrema-esquerda parlamentar dirá o que disser, mas não pode ignorar que quando a direita precipita esta crise e vem falar de uma coligação alargada, do que está a falar realmente é de uma coligação alargada ao FMI, porque é para aí que esta irresponsável crise política ameaça levar o país. E se os senhores acham que é já o FMI que governa, então desenganem-se, porque é caso para dizer que ainda não viram nada. Mas não pode esquecer-se a responsabilidade acrescida do maior partido da oposição. Porque no momento em que recusa dialogar e opta por derrubar o Governo, seria sua estrita obrigação dizer ao que vem e falar claro aos portugueses. E falar claro aos portugueses é reconhecer que é absolutamente necessária uma atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento. E é também responder a uma pergunta elementar. Quais são, afinal, as medidas concretas que, em alternativa, o PSD propõe para assegurar a consolidação das contas públicas e cumprir as metas orçamentais para 2012 e 2013?
àqueles que hoje aqui vieram falar de decência e de seriedade, àqueles que se dizem sempre senhores da verdade, é tempo de dizer que é preciso que falem verdade aos portugueses e é preciso também que falem verdade em português. Um comunicado do PSD em língua inglesa explica esta semana aos mercados financeiros com suficiente clareza em nome de que propósitos pretende o PSD esta crise política. E para que não restem dúvidas, cito. Diz o PSD, e tomem nota, nada nos leva a esperar que o Governo venha a melhorar o seu desempenho no futuro próximo, especialmente quando se tratar de reformas que afetem partes da sua base eleitoral e que estão ligadas, direta ou indiretamente, em emprego financiado pelo Estado. Fim de citação. E sabemos todos o que isto significa. O que anima a direita é a ideia de uma agenda de reformas não para garantir o futuro do Estado Social, mas uma agenda de reformas liberal contra o emprego direto ou indiretamente financiado pelo Estado, isto é, contra os serviços públicos, contra a proteção social do Estado, contra a proteção social que é financiada indiretamente pelo Estado. Mas é aqui que a agenda da direita entra em colisão frontal com os portugueses. Porque o esforço dos portugueses tem um sentido. O esforço dos portugueses é para Portugal superar esta crise, resolver os seus problemas, equilibrar as contas públicas, garantir condições de financiamento da economia e condições de crescimento económico sustentado. Mas o esforço dos portugueses é também para garantir o futuro da proteção social do Estado. É também para garantir a sustentabilidade e a qualidade dos serviços públicos. É também para defender o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública. Não é, como quer a direita, para trocar o Estado Social por um Estado mínimo, com serviços públicos apenas para pobres e que seriam sempre pobres serviços públicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino. É sempre mais fácil deitar abaixo o trabalho dos outros do que apresentar uma alternativa realmente melhor para o futuro de Portugal. Quis esta coligação negativa tirar o tapete ao país, destruir o trabalho de confiança feito pelo Governo junto das instituições europeias e é a sua escolha. Quando amanhã o Governo português comparecer na Cimeira Europeia, não terá boas notícias para dar. Nem boas notícias para a União Europeia, nem boas notícias para a moeda única, nem boas notícias para Portugal e para os portugueses. Mas, como é próprio do nosso sistema de governo democrático, o Governo responde politicamente perante a Assembleia da República e não pode deixar de se submeter à vontade do Parlamento, que hoje vai retirar-lhe as condições para governar. O Governo está aqui com a consciência tranquila de quem teve a determinação e a coragem de lançar, tantas vezes sozinho, um ambicioso movimento de reformas há muito adiadas para modernizar o país e enfrentar os bloqueios estruturais ao nosso desenvolvimento. Mas mais, o Governo chega também este dia com a certeza de que, em circunstâncias extraordinariamente difíceis, que um dia serão estudadas nos livros de história, ter lutado com todas as forças para defender Portugal. O Governo aguarda com serenidade o veredicto que a soma das vontades partidárias ditará nesta Assembleia. Mas, sobretudo, o Governo confia no julgamento dos portugueses, porque é nos portugueses que temos razões para ter confiança. Muito obrigado.